Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre logaritmos, também um assunto muito recorrente aí, cobrado por diversas bancas, e um assunto que de certa forma, exige aí um grau de conhecimento considerável, né? O estudo dos logaritmos é um estudo relativamente complexo. Não que ele seja difícil, mas ele tem um seu grau de complexidade. Obviamente, na medida que você deter alguns pré-requisitos, tais como conhecimento da potência, propriedades da radiciação e já ter estudado o nosso módulo de equação exponencial, tudo se torna um pouco mais fácil, ok? Mas se você ainda não detém tanto conhecimento assim, também pode ficar tranquilo que nós vamos tentar ser o mais sucinto possível, bem claro na explicação, pausado, para que você consiga acompanhar e compreender esse assunto. Beleza? Vem comigo então, vamos estudar logaritmos, galera. Bom, o que é o logaritmo, professor? Que bicho que é esse, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar aí a definição de logaritmos, né? Nós vamos falar da condição de existência de um logaritmo. Nós vamos falar das propriedades logarítmicas, vamos ver como que se resolve equações logarítmicas e, obviamente, fazer aí alguns exercícios envolvendo esse assunto. Beleza, galera? Então, vamos lá, iniciando aí falando sobre logaritmos. A definição que nós temos é o seguinte: o logaritmo, em tese, ele é uma operação inversa da equação exponencial. Assim como a adição é o inverso da multiplicação ou da subtração, a multiplicação é o inverso da divisão, o logaritmo é o inverso da equação exponencial. Então, são dois assuntos que um depende do outro. O conhecimento de um está no conhecimento do outro também, está fundamentado no conhecimento do outro. Por isso que a gente diz que é uma operação inversa. No estudo nosso de equação exponencial, nós vimos que equação exponencial é uma equação onde a variável aparece no expoente. E o logaritmo vai ser exatamente esse expoente. Então, quando eu tenho dois números reais, A e B números reais, com A diferente de 1, se eu tenho A elevado a x igual a B, nós dizemos que x é o logaritmo de B na base A, ok? Então, x é o valor que está no expoente. Por isso que eu disse que logaritmo é o valor que se encontra no expoente. Simbolicamente, nós representamos assim: log de B na base A igual a x, ok? E aí, daqui a pouco a gente vai ver como que se aplica a definição de um logaritmo e a gente vai entender que, partindo dessa simbologia, nós chegamos nessa representação de A elevado a x igual a B, ok? Por quê? Porque é assim que nós definimos um logaritmo. Log de B na base A igual a x, isso quer dizer que esse cara que está aqui embaixo, que é o A, elevado a x, que é esse valor depois da igualdade, vai ser igual a B. Se log de B na base A é igual a x, é porque A elevado a x é igual a B. E aí nós dizemos que logaritmo é o expoente ao qual eu tenho que elevar o A para que ele seja igual ao B. Beleza? Bom, conhecendo um logaritmo, vamos conhecer agora como que é fundamentado um logaritmo, desde a sua simbologia de abreviação, assim como cada termo que contém o logaritmo. Bom, vamos começar falando dessa abreviação log. Então, o que é o log? Log é a abreviação da palavra logaritmo. Para que a gente não precise estar toda vez escrevendo logaritmo, 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 a gente representa somente por log. Então, a palavra log
faz referência ao logaritmo de forma abreviada. Depois, o A. O A é o elemento que se encontra bem na parte inferior da simbologia log. O número que está localizado ali no lugar daquele A é chamado de base do logaritmo. Então, tá aqui, ó, esse termo A é chamado de base, beleza? Galera, eu quero chamar a atenção de vocês que não é para você memorizar A, B, não. Observe só a posição que ele ocupa. Ele ocupa esta posição aqui. Então, o número que está nesta posição representa a base do logaritmo, beleza? Depois eu tenho o B. Aonde está o B? O B está aqui, ó, nesta posição. Log de alguma coisa. Esse alguma coisa é o B. O B é chamado de logaritmando. Então, eu tenho aqui, ó, o B é chamado de logaritmando e seu valor aparece antes da igualdade. Obviamente, eu vou ter log de alguma coisa numa determinada base, ok? Então, log de alguma coisa, esse alguma coisa é o logaritmando, beleza? E por último, nós temos o x, que efetivamente é o logaritmo, né? E a ideia está sempre associada à questão do expoente, conforme eu relatei no início da aula, beleza? Como que eu faço a leitura disso aqui? Log de b na base a igual a x, beleza? Bom, agora que nós já sabemos o que é um logaritmo, agora vamos verificar a condição de existência de um logaritmo. Galera, não é só o fato de eu representar um logaritmo, é que essa representação vai ser verdadeira. Nós temos situações em que o logaritmo não vai ter existência. Então, para que o logaritmo exista, tem que ser respeitado alguns quesitos. Quais são esses quesitos? Não são todos os números que existe logaritmo dele. Tem alguns números que possuem, outros números que não possuem. Então, para nós dizermos se o logaritmo existe ou não existe, vai depender de qual é o valor que está localizado na base e quais são os valores que estão localizados no logaritmando, ok? A existência do logaritmo está atrelada aos valores do logaritmando e aos valores da base, ok? Então, vamos ver agora o que pode e o que não pode estar presente num logaritmo. Vem comigo. Vamos começar falando do logaritmando, ou seja, do B. Lembram? Log de B, B é o logaritmando. O que não pode acontecer com esse valor, galera? O logaritmando, ele tem que ser sempre maior que zero. Quando eu digo que ele tem que ser maior que zero, quer dizer que ele não pode ser nem zero. E o fato de nós dizermos que um determinado valor tem que ser maior que zero, isso implica em quê? Implica que, se ele é maior que zero, então, obviamente, ele terá que ser um valor positivo, ok? Eu digo que algo é maior que zero para garantir a positividade dele. Então, não admite no logaritmando nenhum valor negativo e muito menos igual a zero. Tem que ser positivo e maior que zero. Beleza? Bom, isso é com relação ao logaritmando. E com relação ao A, lembram do A? O A representa a base de um logaritmo. O que não pode acontecer na base? A base também não pode ser negativa. Fora de cogitação, não pode ser negativa. E uma outra coisa que a base não pode ser é igual a 1. Então, com relação à base, tem duas observações a serem feitas. Ela não pode ser igual a 1, tá? E ela tem que ser maior que 0. Aí se diz, professor, pode ser um número entre 0 e 1? Pode. Sendo maior que 0 e diferente de 1, beleza, qualquer um. Professor, e no logaritmando pode ser 1? No logaritmando pode. Logaritmando pode ser qualquer valor, desde que seja maior que 0. Só na base que nós temos essa observação. Ela tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Tranquilo? Beleza. Agora que nós já estamos por dentro da condição de existência, vamos mostrar para vocês por que não pode desobedecer esses critérios que foram estabelecidos. Bom,
Eu vou pegar alguns exemplos aqui, log de menos 4, depois log de 8 na base menos 2, log de 0, log de 6 na base 1, log de 2 na base 0. Vamos lá? Olha só, por que que isso aqui não vai existir? Porque log de menos 4 na base 2 é igual a x. Qual é a definição de logaritmo? A definição de logaritmo rege que, se eu pegar o elemento da base e a base elevar a esse valor que está depois da igualdade, que é o logaritmo, o resultado disso tem que dar o que está aqui no logaritmando. Em outras palavras, 2 elevado a x tem que ser igual a menos 4. Galera, isso aqui é uma situação impossível de acontecer. Por quê? Porque eu tenho uma base positiva. Nunca vai existir um valor ao qual eu possa elevar o 2 e ele vai dar menos 4. Por mais que o x seja negativo, isso não vai fazer com que a minha base seja negativa. Tá? Então é impossível de resolver situações desse tipo. Por isso que ser negativo no logaritmando é impossível de resolver. Depois, log de 8 na base menos 2. Olha só. De acordo com a definição, nós temos que log de menos 2 elevado a x vai ser igual a 8. Olha aqui, ó. Menos 2 elevado a x é igual a 8. Galera, também é impossível de resolver isso. Por que que é impossível? Porque eu tenho um 8 positivo e eu tenho um menos 2 negativo. Aqui a base negativa. O que eu sei das regras de potência? Se a minha base é negativa, o resultado da potência, se for par o expoente, vai ser positivo. Se for ímpar, conserva o sinal da base. O 2, para poder dar 8, tem que estar elevado à terceira potência. Aí eu digo para vocês, 3 é par ou é ímpar? Professor, 3 é ímpar. Se é ímpar, conserva o sinal da base. Então, nunca vai dar 8 positivo, vai dar 8 negativo. Então, é impossível de resolver. Uma outra situação, se o logaritmando for 0, por que que não pode, professor? Porque eu tenho que 7 elevado a x tem que ser 0. Não vai existir nenhum valor ao qual eu possa elevar o 7 e ele vai ser 0. Mesmo que o expoente seja 0, não vai dar 0, porque de acordo com as propriedades da potência, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, nunca esse cara vai dar 0. Por isso, impossível de ser resolvido. Uma outra situação é quando a base é 1. Nós vimos que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Professor, por que que não pode ser 1 a base? Porque de acordo com o conceito de logaritmo, eu tenho que pegar a base, elevar a logaritmo e ser igual a logaritmando. Então, 1 elevado a x tem que ser igual a 6. Galera, isto é impossível. Por quê? Porque nós sabemos, de acordo com as regras da potenciação, que 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1. 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 1000 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1 também. Então, nunca esse 1 vai virar 6. Portanto, é impossível de ser resolvido. E, por fim, se a base for 0, partindo do conceito, 0 elevado a x igual a 2, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o 0 elevado a qualquer expoente sempre é 0. Então, nunca ele vai se tornar um 2. Portanto, se a base for 0, nula, é impossível de resolvermos o logaritmo. Tranquilo? Belezinha? Entendeu a condição de existência? Aí você diz para mim, professor, eu tenho sempre que verificar a condição de existência na hora de resolver um logaritmo? Obviamente que sim, galera. Tem que verificar a condição de existência. Sempre que nós encontrarmos uma resposta, eu tenho que julgar essa resposta. O que é julgar essa resposta? É verificar se aquele valor que nós encontramos satisfaz a condição de existência. Se satisfazer a condição de existência, beleza, aquele valor vai ser admitido como verdadeiro. Se não satisfazer, eu tenho que descartar. Beleza? Bom, já sabemos o que é logaritmo e quais são os critérios para que o logaritmo exista. Olha só,
vamos ver alguns exemplos para nós analisarmos a condição de existência. Se eu tenho log de 2x menos 6 na base 4, esse logaritmo ele só vai existir, olha só, onde que está o x? Na base ou no logaritmando? Professor, está no logaritmando. O que eu sei a respeito do logaritmando? O logaritmando tem que ser maior que zero, ok? Então, eu tenho que 2x menos 6 tem que ser maior que zero, 2x tem que ser maior que 6, x tem que ser maior que 6 dividido por 2, portanto, x tem que ser maior que 3. Então, qual deve ser o valor de x para que este logaritmo exista? X tem que ser maior que 3. Belezinha? Então, tá aí. Isso é verificar a condição de existência. É isso que você tem que fazer na hora que você encontrar uma solução para uma determinada equação logarítmica. Um outro exemplo. Determine o valor de x, para que o logaritmo exista. Então, a primeira coisa que você tem que preocupar é o seguinte: o x está onde? Está na base ou no logaritmando? No exemplo anterior, ele estava no logaritmando. E agora? Está na base, professor. Se o x está na base, então são duas coisas que eu tenho que observar. Primeiro, a base tem que ser maior que zero. Beleza, vamos lá? 3x menos 9 maior que zero. 3x maior que 9, está negativo, vai para o outro lado positivo. O 3 a gente passa dividindo, portanto, x tem que ser maior que 3. Beleza, essa aqui é uma resposta. Agora, eu tenho que fazer outra análise. Porque na base não é só ser maior que 0, também não pode ser 1. Então, tem que ser diferente de 1. Vou pegar aqui 3x menos 9, diferente de 1. O menos 9 vai para o outro lado, vai positivo, mais 9. Conclusão, quem é x? 10 dividido por 3. Pronto. Então, qual seria a resposta? X tem que ser maior que 3 e x tem que ser diferente de 10 sobre 3. Essa é a resposta que satisfaz este logaritmo aqui. Ok? Beleza, galera? Vamos lá? Olha só. Bom, nós vamos agora verificar, aplicar o conceito de logaritmo para que a gente entenda o processo de como que a gente vai ter que... quais são os recursos que nós vamos usar na hora de resolver uma equação logarítmica, na hora de resolver uma expressão. Só que nós vamos partir do princípio que a condição de existência satisfaz, beleza? Então vamos lá. Alguns exemplos. O objetivo aqui qual é, professor? O objetivo é encontrar o valor de x. Então eu tenho log de 16 na base 2 igual a x. Qual é o processo para que eu resolva um logaritmo? Veja bem, resolver um logaritmo é encontrar a variável presente. A variável está representada por uma letra. No nosso caso, a letra x. Então, a definição de logaritmo diz o seguinte: a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Acompanhem comigo aqui. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a x igual a 16. Vou resolver. 2 elevado a x igual a 16. Galera, a partir do momento que você aplicou a definição de logaritmo, daqui para frente é a equação exponencial. Para encontrar o valor de x, eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Então, eu vou ter 2 elevado a x igual a 2 elevado a quarta. Nós já vimos que 16 é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Agora, você elimina a base, conclusão, quem é x? X igual a 4. Pronto, está resolvido a expressão. Tranquilo? Bom, vamos ver um outro exemplo de aplicação da definição de logaritmo. Vamos lá. Olha só. Log de 49 na base x igual a 2. Definição de logaritmo. A base, que é o x,
elevado ao logaritmo, que nesse caso aqui é o 2, vai ser igual a 49. Olha só como que fica a nossa expressão. X elevado a 2 igual a 49. Como a proposta é encontrar o valor de x, o que eu faço com esse cara que está ao quadrado? Vai para o outro lado na forma de raiz. Raiz quadrada de 49, x igual a 7. Professor, mas não vai ser mais ou menos 7, porque é uma equação de segundo grau? Claro que não, galera. Não pode ser negativo. Por quê? Porque o x está na base. E a gente viu que a base tem que ser maior que zero. Por isso eu nem coloquei o mais ou menos. Porque eu só devo considerar o valor positivo. Tranquilinho? Beleza, né? Vamos ver um outro modelo para nós aplicarmos o conceito de logaritmo. Olha só. Log de x na base 3 igual a 4. Como que fica isso? De acordo com a definição, eu tenho base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Então, eu vou ter que x é igual a 3 elevado a 4. O que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Portanto, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Está aqui. Está resolvido. Qual deve ser o valor de x? 81. Tranquilo? Tranquilo e favorável, professor. Beleza. Então, está aqui, ó. De boa, já aplicamos o conceito. Então, você já está apto para aplicar o conceito de logaritmo. Beleza? Nós vamos ver agora algumas situações que são chamadas de consequências da definição. Essas consequências da definição, se bem compreendidas, ela vai ajudar você em muito, vai facilitar a sua vida, vai agilizar na resolução dos exercícios, vai evitar com que você faça cálculos desnecessários, podendo chegar na resposta de forma mais rápida e segura. Beleza? Vamos ver alguns casos que, de acordo com a definição, me dá o direito de aplicar essa propriedade. Primeiro, nós vamos admitir como válidas as condições de existência. Olha a primeira situação que eu tenho aqui. Log de 1 na base A igual a 0. O que eu tenho que compreender nesse contexto, professor? O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte, que se o logaritmando for igual a 1, olha só, o 1 está no logaritmando. Se o logaritmando for igual a 1, independente da base, independente do valor que seja a base, a resposta vai ser sempre 0. Entendem isso? Se o logaritmando for igual a 1, não importa qual seja a base, a resposta vai ser 0. Ok? Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1, gente. Qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. Tranquilo? Um outro exemplo. Se eu tiver logaritmando e bases iguais, olha só, logaritmando e bases iguais. Quando isso acontecer, a resposta vai ser sempre 1. Se o logaritmando tem o mesmo valor da base, a resposta é 1. Como assim, professor? Log de 2 na base 2 é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Log de 5 na base 5 é 1. Então, se logaritmando e base são iguais, a resposta vai ser sempre 1. Ok? Outra situação. Se acaso eu tiver logaritmando e bases iguais, porém o expoente do logaritmando é diferente de 1. Nesse caso, a resposta vai ser o próprio expoente. Olha aqui, log de A elevado a K na base A. Qual que é a resposta? É o K. Quer dizer que se K fosse 10, a resposta seria 10? Se K fosse 8, a resposta seria 8? Se K fosse 9, a resposta seria 9? Isso mesmo, galera. Ok? Quando eu tenho logaritmo e o logaritmando e a base são iguais, a resposta é o expoente do logaritmando. Tranquilo? Beleza, né, professor? Bom, agora olha só alguns exemplos para nós colocarmos em prática o que a gente acabou de ver aqui. O que nós falamos quando o logaritmando e a base são iguais? Se o logaritmando e a base são iguais, professor, a resposta é 1. Estou ligado. Isso mesmo, olha aqui, ó. Log de 3 na base 3, 1. Se o logaritmando é 1 e a base é diferente, independente da base, a resposta vai ser 0.
Log de 3 elevado a 9 na base 3. Qual é a resposta? 9. Quando logaritmando e base são iguais, a resposta é o expoente do logaritmando. 9. Log de 10 elevado a menos 3 na base 10. Observem, logaritmando e base iguais. Resposta 3. Tranquilo? Belezinha? Consequências da definição. Galera, olha, continuando ainda nesse mesmo quesito, consequências da definição, preste muita atenção nessa observação que eu vou fazer aqui agora. Ela é um caso particular, ok? Segue a mesma linha de raciocínio anterior, mas observando um caso especial. Se eu tenho que log de K, sabemos que log de K na base A é o expoente ao qual se deve elevar a base A para se obter K. Vale por isso a seguinte igualdade. Galera, toda vez, olha bem para essa expressão. Aqui, galera, olha bem para isso. Presta atenção aqui. Qual é a leitura que eu tenho que fazer disso? Eu tenho aqui uma potência. Isso aqui é uma potência, ó. A é a base da potência. E log de K na base A é o expoente da base A. Então, eu tenho um logaritmo numa potência. Quando isso acontecer, veja bem, quando eu tiver uma potência cujo expoente é um logaritmo e a base desse logaritmo, olha aqui, ó, a base desse logaritmo é igual à base da potência, quando isso acontecer, a resposta vai ser o logaritmando aqui. Então, se eu tenho log de K na base A elevado a log de K na base A, expoente do logaritmo igual ao expoente da base, a resposta é o valor que está aqui. Beleza? Tranquilo, né? Vamos ver um exemplo disso aqui. Olha só. O que eu estava dizendo para os senhores? Seria isso daqui. Eu tenho esse 3 aqui, na verdade ele está aqui, tá? Esqueça ele aqui que saiu suprimido. Então eu tenho 5 elevado a log de 3 na base 5. Observe que o expoente, que é log de 3 na base 5, tem uma base igual à base do expoente. Então, se elas são iguais, a resposta é o logaritmando, 3. Olha só esse outro exemplo. Eu tenho 2 elevado a 1 mais log de 6 na base 2. Por que eu disse para os senhores que é importante que vocês saibam todas as propriedades da potência? Porque lá na potência eu tinha o seguinte, o que é 2 elevado a x mais 1? É 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. De acordo com as regras da potência, nós sabemos que multiplicação de potência de bases iguais conserva a base e somos expoentes. Mas nós temos que entender que toda propriedade é via de mão dupla. Ela vale da esquerda para a direita e vale da direita para a esquerda. Eu não posso olhar para uma propriedade somente numa direção. A propriedade, ela segue nas duas direções. Se eu posso fazer ela de A para B, então eu posso fazer de B para A. Entendem isso? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Como eu posso transformar uma soma num produto aqui, eu posso fazer o contrário. Eu posso reescrever isso daqui de forma separada. Como assim, professor? Desse jeito, ó. 2 elevado a 1 vezes, aqui é mais, se é positivo é vezes, se é negativo é divisão. 2 elevado a log de 6 na base 2. Então, eu separei em duas partes. Ah, professor, beleza. E agora? Agora eu vou resolver. Quanto que é 2 elevado a 1? 2. E quanto que é 2 elevado a log de 6 na base 2. O que nós aprendemos quando a base do logaritmo é igual à base do expoente? A resposta é o logaritmando. Conclusão, 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a log de 6 na base 2 é 6. E quanto são 2 vezes 6? 12. Pronto, resolvido. Ok? Vamos que vamos, galera. Próximo exemplo. Olha só. O objetivo aqui é aplicar a definição, aquilo que a gente já
estudou até agora, base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Então, aqui é só para sintetizar a definição. Olha só, o objetivo é encontrar o valor de x. Beleza, x está na base. Então, a base elevado ao logaritmo é igual a logaritmando. Portanto, x elevado à terceira é igual a 8. E aí, professor, como que eu resolvo essa parada aí? Bom, para resolver, duas coisas. Ou eu tenho a mesma base, ou eu tenho que ter o mesmo expoente. Um dos dois. Tá? Bom, como não dá para escrever 8 na base x, o que eu vou fazer? Escrever 8 numa potência que tenha como expoente 3. É possível? Sim. O 8 é igual a 2 elevado à terceira. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Como os expoentes são iguais, conclusão, x igual a 2. Pronto, está resolvido. Vamos ver um outro exemplo? Olha aqui, ó. Log de 32 na base 1 sobre 2 igual a x. De acordo com a definição de logaritmo, eu tenho que a base, que é 1 sobre 2, elevado a x é igual a 32. Bom, daqui para frente, galera, como a gente já havia salientado, é uma equação exponencial. Como que eu resolvo a equação exponencial? Eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Como não dá para escrever 32 na base 1 sobre 2, eu vou escrever o 32 na base 2, tá? Eu vou escrever o 32 na base 2 da seguinte forma. Aliás, eu até consigo escrever o 32 na base 1 sobre 2, sem problema nenhum, né? Mas eles não são iguais no primeiro momento, mas eu posso fazer com que eles sejam iguais, de mesma base. Então, vamos lá? Vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a x, e no lugar do 32 eu coloco 2 elevado a quinta. Por que 2 elevado a quinta, professor? Porque 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 são 16, vezes 2 são 32. Portanto, 2 elevado à quinta potência é 32. Professor, mas de um lado eu tenho 2, do outro eu tenho 1 sobre 2. Não pode. Isso não pode. Ou eu passo esse cara para cima ou eu passo esse cara para baixo. E toda vez que eu faço a inversão da base de uma potência, eu sou obrigado a mudar o sinal do expoente. Portanto, se eu quiser manter 1 sobre 2 elevado a x, beleza. Eu posso inverter esse cara aqui? Posso. Como que eu faço a inversão? Quem está embaixo do 2? Professor, não tem nenhum número debaixo do 2. Quando não aparece nenhum número, é porque existe o número 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 5. Aí, ao fazermos a inversão da base, eu sou obrigado a mudar o sinal do expoente. Então, era positivo, ficou negativo. Agora eu elimino, conclusão, x igual a menos 5. Beleza? Então, isso aqui é só para nós fecharmos essa primeira parte, que é a definição de logaritmo e os procedimentos que a gente usa para encontrar o valor da variável. Beleza? Compreendida essa primeira parte, galera? Beleza. Então, vamos agora para um segundo momento. Nesse segundo momento, nós vamos falar agora das propriedades dos logaritmos. Galera, propriedade de logaritmo é pré-requisito para nós resolvermos as equações logarítmicas. Se você não entender as propriedades, você vai ter muita dificuldade para resolver uma equação logarítmica. Então preste muita atenção, são 3 itens somente que a gente vai fazer aí algumas observações de como aplicá-los. Beleza? Então vamos lá? Propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade, galera. Propriedade da multiplicação. Aqui vale ressaltar que ela tem uma certa semelhança com aquelas propriedades da potência. Estão lembrados nas propriedades da potência? Números com multiplicação de potência de bases iguais. O que a gente fazia? Conservava a base e somava os expoentes. Multiplicação de potência de
Multiplicação de potência não. Divisão de potência de bases iguais. O que a gente fazia? Conservava a base e subtraía os expoentes. Uma potência elevada a outra potência. Uma potência elevada a outra potência multiplica. Então nós vamos seguir mais ou menos esse enredo. Ele é bem parecido com as propriedades da potência. Vem comigo. Lembram lá? Primeiro, multiplicação. Na multiplicação, eu transformava em soma. Multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Isso quer dizer que se eu tiver um produto no logaritmando, log de A vezes B, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: log de A mais log de B. A gente lê assim: logaritmo do produto, logaritmo da soma. Tá ligado, galera? Logaritmo do produto, logaritmo da soma. Volto a frisar novamente. Toda propriedade é via de mão dupla. Vale a ida e vale a volta. Eu não posso olhar para uma propriedade só numa única direção. A propriedade não é unidirecional, ela é bidirecional, ela segue em duas direções. Se eu posso ir da esquerda para a direita, eu também posso da direita para a esquerda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você tem um produto, você pode transformar em soma. Se você tem uma soma, você pode transformar num produto. Entendem o que é ir nas duas direções? Beleza? Bom, e se eu tiver uma divisão? Se eu tiver uma divisão, o que diz lá na potência? Divisão de potências de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Como eu tenho uma divisão aqui, ó, A dividido por B, logaritmo da divisão, logaritmo da diferença. Então, eu vou representar assim: log de A menos log de B. Na multiplicação, ó, somava. Na divisão, eu subtraio. Beleza? Se eu tiver uma potência, professor, como que funciona a potência? Eu tenho log de A elevado a N. Então, eu tenho aqui um expoente no logaritmando. Essa propriedade também é conhecida como propriedade do peteleco. Como assim, professor, peteleco? A gente dá um peteleco nesse cara que está aqui, ó, nesse expoente, e joga ele para frente do logaritmo. Então, ele vai sair daqui e vai vir para cá, multiplicando esse logaritmo. Professor, eu posso fazer isso sempre que eu tiver uma potência no logaritmando? Pode. A potência, o expoente, vem para frente do logaritmo. Então, log de A elevado a N é a mesma coisa que N vezes log de A. Viram aí, ó? O N estava no expoente, ele veio para frente, multiplicando o logaritmo. Tranquilo? Beleza. Bom, agora a gente já sabe as propriedades, vamos ver como que a gente pode aplicá-la. A questão da aplicação da propriedade, galera, depende muito. Depende do valor que você tem e depende daquilo que você quer encontrar. Mas, de antemão, eu quero adiantar para os senhores que você pode escrever qualquer valor, aplicando essa propriedade. Por exemplo, se eu tenho log de 30 e eu quero escrever ele como um produto de valores, eu posso escrever assim: log de 2 vezes 3 vezes 5. Aí você diz para mim: professor, mas por que eu vou fazer isso? Vamos supor que o exercício pediu para você encontrar o valor de log de 30. E aí ele te deu o log de 2, o log de 3 e o log de 5. Se você sabe log de 2, de 3 e de 5, então você escreve o 30 em função de 2, 3 e 5. Entenderam aí? Nós vamos procurar sempre escrever um número em função de outros valores que, ao se multiplicarem ou dividirem, vai dar o valor que eu estou procurando. Beleza? Aí, logaritmo do produto, logaritmo da soma, log de 2, mais log de 3, mais log de 5. Se eu sei 2, 3 e 5, substituo, somo, eu tenho a resposta do log de 30. Professor, isso é só para multiplicação? Não. Eu poderia ter um valor e representá-lo na forma de divisão. Por exemplo, 80 sobre 2. O que é isso? Log de 80 menos log de 2. Aí você vai falar para mim: professor, mas como que eu vou saber log de 80? Obviamente que se você tomou este caminho, é porque você deve ter essas informações. Se você não tiver,
não pode ser aplicado dessa forma, ok? Então, escolher se você vai somar ou subtrair é uma questão de conveniência. Você tem que saber que pode fazer isso, aí depois você vai ter que saber se deve fazer isso. O fato de poder não quer dizer que você deve fazer. Vai depender das informações que você tem. Log de 64. Bom, o que eu posso fazer com 64, professor? Você pode escrever ele na forma de uma potência, por exemplo. 64 é 2 à sexta. Como assim, professor? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Então, eu posso substituir o 64 por 2 elevado à sexta, professor? Pode. Aí eu tenho o logaritmo de uma potência. O que diz a propriedade? Dou o peteleco, trago ele para frente do logaritmo. Então, isso aqui pode ser escrito assim, ó, 6 vezes log de 2. Beleza? Isso é só um demonstrativo daquilo que você pode ou não pode fazer. Tá? Exemplo. Olha só. Transformar num único logaritmo e calcular o valor da expressão log de 4 mais log de 5 mais log de 50 na base 10. Bom, quero fazer aqui algumas ressalvas. Primeiro, galera, quando aparece a abreviação do log e não é indicado a base, por exemplo, log de 5, aí não apareceu nada aqui embaixo. Se não apareceu nada aqui embaixo, fica implícito que é um logaritmo de base 10. Nós estamos estudando o logaritmo decimal. O que é o logaritmo decimal? É o logaritmo cujo valor da base é o 10, ok? Então, sempre que não aparecer, eu considero 10. Qualquer valor diferente tem que aparecer. Entendem isso? Beleza. Bom, então eu tenho log de 4 mais log de 5 mais log de 50. Pergunto para os senhores, qual é a base desses logaritmos? 10, porque não apareceu nada, então é 10. Bom, é um logaritmo da soma, estou somando. O que diz a propriedade? Logaritmo do produto, logaritmo da soma, logaritmo da soma, logaritmo do produto. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: log de 4 vezes 5 vezes 50. Então, eu vou ter log 4 vezes 5, 20, 20 vezes 50, 1000. Então, eu vou ter log de 1000 na base 10. Mas quem é 1000, gente? 1000 não é 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo log de 10 elevado à terceira. Mas espera aí, galera, qual é a base desse logaritmo? A base desse logaritmo é 10 quando não aparece nada. O que nós aprendemos quando eu tenho um logaritmo e o logaritmando é igual à base? A resposta não é sempre 1 ou a resposta é o expoente do logaritmando? Ah, verdade, professor. Se aqui a base é 10, aqui a base é 10, qual vai ser a resposta? A resposta disso aqui é 3. Beleza? Estão ligados aí? Viram como é importante? Se nós detemos conhecimento da propriedade, a gente vai resolver com tranquilidade esses exercícios aí. De boa, né? Tranquilo até aqui? Vamos para mais um exemplo. Olha só. A partir de log de 2 igual a 0,301, obter log de 5. Aí você vai falar, professor, pelo amor de Deus, cara, não tem como fazer isso. Como que eu vou achar o log de 5 se eu tenho somente log de 2? Como que eu vou associar o 5 com o 2? Você vai ter que encontrar uma saída. E uma dessas saídas é a seguinte: tentar escrever o 5 em função do 2. Bom, como produto não é possível, porque 2 vezes 2 é 4. Não tem nenhum número que multiplicado por 2 vai dar 5, um número inteiro. Então, eu vou ter que apelar para divisão. Na divisão tem? Tem. Se você pegar 10 e dividir por 2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5. Ah, então 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, eu posso substituir essa fração 10 sobre 2 no lugar do 5? Posso. Vou escrever da seguinte forma. Ao invés de log de 5, eu vou escrever
log de 10 sobre 2. Mas aqui não é um logaritmo da divisão, 10 dividido por 2 é uma divisão. O que tem a propriedade? O que diz a propriedade que a gente acabou de ver com relação à divisão? Logaritmo da divisão, logaritmo da diferença. Então vai ficar log de 10 menos log de 2, ok? Log de 10 sobre 2 é log de 10 menos log de 2. Aí, galera, quem é o log de 10? 10 na base 10. Isso é igual a 1. E log de 2 na base 10? Aí o exercício deu 0,301. 0,301. Conclusão, isso aqui vai ser igual a 0,699. Pronto. 1 menos 0,301, 0,699. Está resolvida a questão. Beleza? Então vamos lá. Olha só esse outro exemplo. A partir de log de 3 na base de 10 igual a 0,477, calcular log de 0,09. Mais uma vez, eu vou ter que procurar escrever esse 0,09 em alguma coisa que tenha a ver com o log de 3, porque é esse valor que eu tenho. Então, eu não posso criar uma situação diferente daquela que eu possuo. Como que eu posso fazer com 0,09? 0,09, isso aqui é igual a quem, gente? É igual a 9 sobre 100. Como que eu transformo um número decimal numa fração? Tirando a vírgula, vai ficar só 9. Quantas casas eu tinha depois da vírgula? 2. Então, eu acrescento 2 zeros. Beleza? Mas eu não posso deixar de esquecer que 9 sobre 100 é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Porque 10 ao quadrado é 100, 3 ao quadrado são 9. Ou seja, é a mesma coisa que 3 sobre 10 elevado a 2. Beleza? Bom, agora que eu sei que 0,09 pode ser escrito dessa forma, vamos resolver aqui, ó. Log de 0,09. Então, vai ficar log de 3 sobre 10 ao quadrado, ok? 3 sobre 10 ao quadrado, a gente acabou de ver isso. Bom, mas aqui eu tenho uma potência, professor. Aplica a propriedade, joga para frente. Então, vai ficar 2 vezes log de 3 sobre 10. Aí você me diz, professor, eu tenho uma divisão. Então, vamos aplicar a propriedade da divisão. 2 vezes log de 3 menos log de 10. Tá? Logaritmo da divisão, logaritmo da diferença. Agora, eu sei o valor de log de 3 e sei também o valor de log de 10. Não, professor, não deu, mas a base é 10. Quando o logaritmando e base são iguais, a resposta é sempre 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes log de 3. Quanto que é log de 3? 0,477 menos log de 10, que é 1. Vamos lá? Então, eu vou ter 2 vezes 0,477 menos 1, vai ficar menos 0,523. 0,523. Negativo, por quê? Porque o sinal do maior número é negativo. Agora, eu multiplico 2 vezes isso aqui, eu vou ter exatamente 1,46 negativo. Negativo. Diga-se de passagem. Beleza? Pronto. Resolvida a questão. Tranquilo, galera? De boa? Bom, todo esse propósito que nós nos colocamos até agora foi para que você entendesse a aplicação desses conceitos que foram dados agora sobre propriedades. Beleza? Vamos ver aqui equações logarítmicas agora.
daqui a pouco a gente entra nos exercícios. Equações logarítmicas. Olha só. O que é uma equação logarítmica? O objetivo de qualquer equação logarítmica é estabelecer de maneira lógica uma igualdade entre os elementos de um logaritmo. Igualdade esta obtida por meio de comparação e associação dos elementos correspondentes. Vamos ver na prática como que é isso. Olha só, eu tenho aqui log de 5x menos 8 na base 4 igual a log de 3x mais 38 na base 4. A proposta é encontrar o valor de x. Beleza, como que eu faço, professor? Para encontrarmos o valor de x, quando eu tenho o logaritmo dos dois lados, eu tenho que observar se as bases são iguais. É igual? É. É igual 4, 4. Se elas são iguais, eu posso simplificar já direto. E o que eu faço com o logaritmando? É só igualar. 5x menos 8 é igual a 3x mais 38. Passando o 3 para o lado de cá e o 8 para o lado de lá, eu vou ter 5 menos 3, 2, 38 mais 8, 46, x igual 46 dividido por 2, portanto, x igual a 23. Pronto, está resolvido. Encontrei o valor de x, defini a questão. Ok? 23. Beleza. Vamos para mais um aqui. Ó. Olha só. Log de x menos 3 na base 2 mais log de x mais 3 na base 2 igual a 4. O que nós temos aqui? Nós temos uma equação logarítmica, professor. Qual é o objetivo? Resolver essa equação. Como que eu resolvo uma equação logarítmica? Bom, resolver uma equação quer dizer encontrar o valor da variável. Para encontrar o valor da variável, nós podemos usar de todos os recursos que a gente já aprendeu até agora. Aplicar a definição de logaritmo, aplicar as propriedades, tudo aquilo lá nós podemos usar aqui. E é o que nós vamos fazer. Aqui eu tenho uma soma, correto? Log de x menos 3 na base 2, mais log de x mais 3 na base 2 igual a 4. De acordo com as propriedades do logaritmo, o que diz quando eu tenho uma soma? Logaritmo da soma, logaritmo do produto. Então, eu transformo a soma num produto. De que forma? Assim, ó. Log de x menos 3 na base 2, de x menos 3 vezes x mais 3 na base 2. Então, eu tiro o sinal de mais, passo para o sinal de multiplicação, multiplico os dois logaritmandos e mantenho a base única aqui, que é 2. E do lado de lá da igualdade? Do lado de lá não acontece nada, fica do jeito que está. Beleza? Bom, professor, e de agora para frente? De agora para frente eu vou aplicar a propriedade e a definição de logaritmo. Qual é a definição? Base elevado a logaritmo é igual a logaritmando. O logaritmando é tudo isso. Conclusão, eu vou ter aqui x menos 3 vezes x mais 3, isso vai ser igual a 2 elevado à quarta, que é a base elevado ao logaritmo, ok? Bom, para resolver isso aqui, eu tenho que fazer a propriedade distributiva. O que diz a propriedade distributiva? Esse x multiplica o x, multiplica o 3 multiplica o x e o 3. Ok? Temos que fazer tudo isso aqui. Vamos lá? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 3, menos 9. Isso é igual a 2 elevado à quarta, que eu posso até já substituir, que é igual a 16. Beleza? Agora eu isolo o x e o que não tem x eu passo para o outro lado. Primeiro, 3 com menos 3 elimina. X ao quadrado vai ser igual a 16 mais
9. Porque está negativo, foi para o outro lado positivo. Quanto que é 16 mais 9? 25. E esse quadrado vai para lá na forma de raiz. Portanto, raiz quadrada de 25, x igual a 5. Bom, mais uma vez, esse x ele vai admitir duas respostas, mais ou menos 5. Mas por que eu não peguei o valor negativo? Porque se eu pegar o valor negativo, aqui vai ficar menos 5 com menos 3, menos 8. E menos 8 é um valor menor que zero. E a gente já viu que o logaritmando não pode ser menor que zero. Tranquilo, galera? Beleza. Verificar a condição de existência, não esqueçam disso. Assim que terminar de resolver o exercício, pega-se o valor do x e verifica a condição de existência. Tranquilo? Vamos lá. Olha só essa outra situação. Resolva a seguinte equação. Eu tenho log de x ao quadrado mais 2x menos 7 na base 2, menos log de x menos 1 na base 2 igual a 2. Tranquilo? Vamos lá. Qual é o sinal que separa eles? É um sinal de menos. Sinal negativo. Se é negativo, eu tenho uma multiplicação ou divisão? Divisão, professor. Multiplicação, soma, divisão, subtrai. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Olha aqui, ó, acompanha comigo. Log de x ao quadrado mais 2x menos 7 dividido por x menos 1. Tudo isso na base 2 e isso aqui é igual a 2. Viram o que eu fiz? Eu transformei uma subtração numa divisão. E de agora para frente, professor? De agora para frente, vamos aplicar a definição de logaritmo. Qual é a definição? Base elevado a logaritmo é igual a logaritmando. Conclusão. X ao quadrado mais 2x menos 7 dividido por x menos 1, isso aqui é igual a 2 ao quadrado, que é esse cara elevado àquele. Beleza? Bom, 2 ao quadrado, gente, isso aqui eu sei que vale 4. E aí, agora, esse x menos 1 vai passar para lá multiplicando. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 2x menos 7 igual a 4, que é 2 ao quadrado, vezes quem? Vezes x menos 1. Vezes x menos 1. Ok? Aqui eu vou fazer a distributiva e vou isolar a variável x. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 2x menos 7 igual a 4 vezes x, 4x, e 4 vezes menos 1, menos 4. Isolando o x, trazendo tudo para o lado de cá, eu vou ter x ao quadrado mais 2x menos 7, menos 4x mais 4, igual a 0. Organizando a equação do segundo grau, eu vou ter x ao quadrado mais 2 com menos 4, menos 2x, e menos 7 com mais 4, menos 3, igual a 0. Bom, galera, daqui para frente, o que eu tenho, professor? Eu tenho uma equação do segundo grau. Como que eu resolvo? Da forma tradicional ou aplicando aqueles conceitos de soma e produto. Se você domina bem soma e produto, você pode aplicar o conceito de soma e produto e encontrar os dois valores de x. Caso contrário, faça da forma tradicional. Acha delta, depois vai para a fórmula do segundo grau, fórmula de Bhaskara, e encontra os valores de x1 e x2. Ok? Pela soma e produto, eu vou ter aqui dois valores que o produto deles tem que ser igual a menos 3 e a soma, no caso aqui a diferença, tem que ser igual ao oposto de b. Bom, dois números que multiplicados dá menos 3 vai ser quem? 3 e menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. E cuja diferença, 3 menos 1, é o oposto de menos 2. Qual é o oposto de menos 2? É mais 2. Portanto, 3 menos 1 é 2 positivo. Conclusão, a resposta x igual a 3, x igual a menos 1.
Aí que entra a questão da condição de existência. As duas respostas são verdadeiras? Vamos verificar? Bom, se eu colocar menos 1 no lugar do x aqui, ó, vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2. Pode o logaritmando ser negativo? Não pode. Então, eu descarto o menos 1. Está fora. E o 3? 3 menos 1, 2. Beleza. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. 15 menos 7, 8. Positivo. Beleza. Então, a resposta é só o 3. É o único que atende à condição de existência. O menos 1 não atende. Então, está descartado. Beleza? Professor, eu sempre vou ter, então, que verificar a condição de existência. É isso mesmo, galera. A condição de existência, ela está estabelecida exatamente para isso. Para a gente não ficar aceitando qualquer valor. Você tem o valor, você tem que julgar esse valor para ver se ele satisfaz a condição ou não. Beleza? Bom, então vamos resolver agora aí uma bateria de exercícios para a gente colocar em prática todos esses conceitos que a gente aprendeu. Definição de logaritmo, propriedades de logaritmo e equações logarítmicas. Ok? Vem comigo. Vamos lá para o primeiro desafio nosso aqui. Bom, galera, como nós já passamos aqui uma série de conceitos, o que eu queria pedir para vocês? Antes de acompanhar a solução que nós vamos dar, que você desse uma pausa no vídeo e tentasse resolver sozinho. Tenta encontrar uma saída, até para ver se você está compreendendo todo esse processo. Depois, verifica a solução que nós vamos dar. Beleza? Olha só, eu tenho log de 25 na base 4 igual a x sobre 3. Como que eu resolvo isso? Cara, de forma bastante direta. Eu posso aplicar a definição. O que o exercício quer que eu encontre? Ele quer que eu encontre o valor de log de 5 na base 2. Então, vamos lá, vou pegar isso daqui. Log de 25. Como que eu posso escrever o 25? Não posso escrever como sendo 5 ao quadrado? Posso. Na base 4 igual a x sobre 3. De acordo com as propriedades da potência, do logaritmo, quando eu tenho uma potência, eu aplico a propriedade e essa potência, esse expoente, vem para frente. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. 2 log de 5 na base 4 igual a x sobre 3. Beleza? Bom, professor, eu tenho um 4 aqui, ó, e lá é 2. Ah, então eu posso escrever esse 4 na base 2 também? Posso. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes log de 5 na base 2 ao quadrado igual a x sobre 3. Galera, o que eu faço quando eu tenho um expoente na base? Olha só, a mesma propriedade que nós aplicamos no logaritmando, trazendo ele para frente, nós vamos aplicar na base, com uma diferença, tá? O expoente da base, ele vai invertido para cá, tá? Ele vai passar invertido para cá. Então, eu tenho da seguinte forma, 2 vezes, esse cara vem invertido. Invertido quer dizer 1 sobre 2, vezes log de 5 na base 2 igual a x sobre 3. Galera, o que acontece? Eu tenho 2 multiplicando, 2 dividindo. Então, elimina. Conclusão, log de 5 na base 2 é igual a x sobre 3. Está aqui, ó, letra A. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Belezinha? Está aí o nosso primeiro desafio. Matou a pau. Professor, mas eu não lembro do senhor ter falado de potência na base. Beleza, galera. Se eu não falei, então fica aí a dica. Quando você tiver na base uma potência, por exemplo, 3 elevado à quinta, de log de x de 3 elevado à quinta. Esse expoente, ele sai daqui, vem para a frente do logaritmo, multiplicando o logaritmo, só que
inverso. Qual é o inverso de 5? 1 sobre 5 vezes log de x na base 3. Viram aí? O expoente saiu, veio para frente do logaritmo, multiplicando ele. Só que invertido. É 5, vem 1 sobre 5. Ok? E os demais se mantêm. Então, está aí a propriedade quando a potência está na base. Tranquilo? Vamos para o próximo aí. Próximo desafio nosso. Olha só. Eu tenho log de x na base 1 sobre 2 igual a menos 3. O que o exercício quer que a gente encontre? Ele quer que a gente encontre o valor da raiz cúbica de x mais o x elevado ao quadrado. Bom, galera, para que a gente possa responder isso, nós precisamos saber o valor de x. Aí, descoberto o valor de x, a gente substitui ali e vê quanto que vai dar aquela sentença. Beleza? Então, vamos nos concentrar aqui, ó. Log de x na base 1 sobre 2, log de x na base 1 sobre 2, isso é igual a menos 3. Vamos aplicar a definição de logaritmo. O que diz a definição de logaritmo? Diz assim, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Isso quer dizer que x é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 3. 1 sobre 2 elevado a menos 3 igual a x. Beleza, aplicou a definição. E agora, professor? Bom, agora eu tenho que resolver essa potência. O que acontece com o expoente da potência quando ele é negativo? Isso a gente aprende lá na potenciação. Quando eu tenho uma potência com expoente negativo, indica que eu tenho que fazer a inversão da base. O que é, professor, inverter a base? Inverter a base é pegar o valor que está em cima, passar para baixo, o que está embaixo, passar para cima. É fazer esse troca-troca, ok? Isso é inversão da base. Bom, então se eu tenho 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. Se é 2 sobre 1, não precisa colocar o 1. Inverto a base e o que acontece com o expoente? Troca o sinal. Menos 3 vai ficar mais 3. Beleza? Bom, e o que é 2 a terceira? 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, x é igual a 8. Pronto. Encontrei o valor de x. Vale 8. Agora eu vou resolver ali. Eu não tenho raiz cúbica de x. Então, vai ficar raiz cúbica de 8. Beleza? Mais x ao quadrado. 8 ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Então, vamos resolver. Quanto que é raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 é o valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 8. Quem é esse valor? O 2. 2 vezes 2 vezes 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Quanto que é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8. Quanto são 8 vezes 8? 64. Beleza? 64. Quanto que é 64 mais 62? 66. Então, está aqui, resposta, letra E, está resolvida a questão. Belezinha? De boa, né, galera? Cara, vocês observam que se não souber as propriedades, principalmente as propriedades, você acaba patinando, não indo para lugar nenhum. É isso aí, cara. Logaritmo, a síntese dele são as propriedades. Então, tem que estar atento. Bom, vamos lá para o exercício 3. Vamos para o próximo. O valor de x que satisfaz a equação log de x menos 2 na base 3 menos colog de x menos 4 na base 3 é igual a 1. É igual a qual dessas alternativas? Bom, olha só o que nós temos aqui. Primeiro, eu quero chamar a atenção dos senhores para essa palavra aqui, ó, colog. Galera, o colog
é uma forma de nós representarmos o oposto de um logaritmo. Então, eu digo que o colog de x é igual a menos log de x. Beleza? A palavra colog é para indicar o oposto do logaritmo. Então, colog de x representa quem? Menos log de x. Entendem isso? É só substituir a palavra colog por menos log. Beleza? Bom, agora que a gente entendeu o que é o colog, eu vou reescrever essa equação. Ela vai ficar assim, ó. Log de x menos 2 na base 3 menos colog. Então, vai ser menos log de x menos 4 na base 3. Ok? Isso é igual a 1. Observe que eu coloquei o cochete. Por que eu coloquei o cochete aqui? Porque eu tenho menos que era da equação. Tá? E esse outro menos é porque o colog quer dizer menos log. E aí eu vou ter que fazer jogo de sinal. Então vai ficar assim, ó. Log de x menos 2 na base 3, menos com menos, mais log de x menos 4 na base 3 igual a 1. Ah, professor, agora ficou mole. Eu tenho uma soma e eu sei que soma pode ser transformada em produto. Então, vai ficar log de x menos 2 vezes x menos 4, tudo isso na base 3, igual a 1. E aplicando agora a definição de logaritmo, base elevado a logaritmo igual a logaritmando. O que nós vamos ter aqui? Vamos ter o seguinte, x menos 2 vezes x menos 4, x menos 2 vezes x menos 4 é igual a 3. Por que 3? Porque 3 elevado a 1 é 3. Fazendo aqui a distributiva, eu vou ter x ao quadrado menos 4x, menos 2x, mais 8. Vou passar o 3 para o lado de cá, igual a 0. Somando os termos semelhantes, eu tenho x ao quadrado, menos 6, 8 tira 3, 5. Isso é igual a 0. Portanto, uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. O que eu faço, professor, agora? Bom, você vai fazer o seguinte, resolver a equação de segundo grau. Ou pelo método da equação de segundo grau, pela fórmula de Bhaskara, ou aplicando soma e produto. Eu vou fazer por soma e produto. Por soma e produto, eu tenho que ter dois valores, cujo produto seja igual ao coeficiente C, que é 5, e cuja soma tem que ser igual ao oposto de B. Como B é menos 6, o oposto é mais 6. Então, dois números que multiplicados dá 5 e cuja soma dá 6. Bom, professor, 5 e 1. 5 vezes 1 são 5 e 5 mais 1 são 6. Beleza, encontrei duas respostas, 5 e 1. Agora eu pergunto para os senhores o seguinte, as duas respostas são válidas? Calma aí, professor. Eu aprendi que encontrando uma resposta, eu tenho que verificar a condição de existência. Então, eu vou ter que substituir ou aqui, qualquer um dos dois. Vamos verificar? Vou pegar o 1. 1 menos 4 é menos 3. Opa, negativo, não pode. Então, o 1 está fora. Não pode ser negativo. O 1 não dá. Agora, se for 5, 5 menos 4, 1. 1 pode. 5 menos 2, 3. 3 pode. Então, a resposta é só o 5. O 1 está descartado. Compreenderam aí? Verificaram a importância de verificar a condição de existência? Se você não fizer isso, cara, pode ter certeza que tem banca que coloca de forma proposital. E aí você acaba achando que as duas respostas são verdadeiras, quando na verdade uma delas não satisfaz a condição de existência. Fique atento, fique esperto para você não cair nesse erro, tá? Nada impede da banca fazer algo desse tipo. Colocar lá, alternativa correta, 5 e 1.
Opa, aí o aluno vai até animado, marca, sai feliz achando que gabaritou. Quando ele vai ver o resultado, errou a questão. Beleza? Olha só, resolva a seguinte equação. Galera, eu tenho aqui logaritmo de logaritmo. Isso no primeiro momento parece meio assustador, né? Mas é simples, é só aplicar a definição de logaritmo. Olha só, eu vou primeiro resolver esse cara de fora. Tudo isso aqui, ó, tudo isso é o logaritmando desse cara de fora. Então, de acordo com a definição, eu tenho logaritmo, base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Então, eu vou ter que log de x menos 1 na base 3 é igual a 2 ao quadrado, porque 2 elevado a 2. Depois eu aplico a definição de novo. Esse elevado a esse é igual a esse. Então eu vou ter que x menos 1 é igual a 3, 2 ao quadrado é 4. E 3 elevado a quarta é quanto? 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Portanto, x menos 1 é igual a 81, x igual a 81 mais 1, x igual a 82. Pronto, está resolvido. PT, saudações. Beleza, galera? Tranquilo? Então, quando a gente tiver log de log, é só ir aplicando a definição e aí a gente vai eliminando os logaritmos. Beleza? Vamos para mais um aí. Desafio 5. Olha só. Os valores de x que satisfazem log de x mais log de x menos 5 igual a log de 36 são. Observem que eu tenho log de ambos os lados da igualdade agora. Eu tenho que tomar cuidado. Então, não dá para aplicar a definição. Mas se eu tenho que log de x mais log de x menos 5, isso tudo é igual a log de 36, o que eu posso fazer aqui desse lado? Eu posso aplicar a propriedade. Logaritmo da soma, logaritmo do produto. Isso aqui é igual a log de x vezes x menos 5. E isso é igual a log de 36. Aí, galera, eu tenho log de um lado, log de outro, eu elimino. A gente viu que quando tem uma igualdade de logaritmos de mesma base, porque é 10, quando não aparece nada, eu elimino. E ficou quem? X vezes x menos 5 igual a 36. Fazendo a distributiva, eu vou ter x ao quadrado menos 5x igual a 36. Passando 36 para o lado de cá, eu vou ter menos 36 igual a zero. Portanto, mais uma vez, uma equação de segundo grau. Então, eu tenho que ir agora ou resolver pela fórmula da equação de segundo grau, ou resolver por soma e produto. Por soma e produto, eu tenho que encontrar dois valores cujo produto tem que ser igual a menos 36. Dois valores cujo produto vai dar menos 36, galera, pode ser 9 e menos 4. 9 e menos 4. 9 vezes menos 4 é menos 36. Mas espera aí, professor. A diferença entre eles tem que ser o oposto de B. Por que o oposto? O oposto é menos 5. Então, o oposto de menos 5 é mais 5. E 9 menos 4 é 5. Por isso que o 9 é positivo e o 4 é negativo. Porque o oposto tem que ser positivo. Se acaso o oposto tivesse que ser negativo, aí era o contrário o sinal aqui. Bom, x igual a menos 4. Menos 4 não atende à condição de existência. Então, a única resposta é 9. X igual a 9. Beleza? Eu descarto o menos 4. Observem que eu tinha essa alternativa de resposta aqui. Essa aqui é uma banca que colocou a alternativa de resposta. E aí o aluno vai influído sem verificar a condição de existência e marca a letra A, quando a resposta é letra D. Beleza? Fica atento aí. Olha só, sexto exercício aqui. Banca Sesgran Rio.
Se log de 10.123 é igual a 2,09, o valor de log de 101,23 é... Bom, galera, o que eu tenho que fazer? Para que eu possa responder isso, eu tenho que escrever esse cara em função disso aqui. O que eu sei? Eu sei log de 10.123. Eu não sei o log de 101,23. Mas é importante você atentar que você pode escrever qualquer número decimal de forma inteira. Para que essa vírgula desapareça, eu tenho que andar quantas casas? 2. Então vai ficar 101,23 e basta dividir isso por 100. Por que 100? Porque eu tive que andar 2 casas. Então eu vou pegar log de 101,23 e vou escrever como sendo log de 101,23 dividido por 100. Tudo isso na base 10. Isso aqui não é um logaritmo de uma divisão, logaritmo da divisão, logaritmo da diferença. Então vai ficar log de 101,23 menos log de 100. Aí, galera, log de 101,23, o exercício deu, vale 2,09. Então, isso aqui vai ser 2,09. Menos log de 100 na base 10. Quem é 100, gente? 100 é 10 ao quadrado. Se 100 é 10 ao quadrado, então log de 10 ao quadrado na base 10 é igual a quem? É igual a 2. Lembram? Quando a base e o logaritmando são iguais, a resposta é o expoente. Então vai ficar 2,09 menos 2, que é 0,09. Então, resposta, letra B, 0,09. Tranquilo? Beleza, né, galera? Mais um desafio cumprido aí. Vamos lá, exercício 7. Olha só o que nós temos aqui. Bom, esse 7 a gente já fez, né? É o exercício anterior. Nós já tínhamos feito ele aqui no exercício 5. Beleza. Então, como nós já fizemos ele, galera, chegamos ao final da nossa aula. Quero dizer que foi um prazer muito grande estar em sua companhia. Preste atenção que o estudo de logaritmo requer uma série de propriedades. É uma série de definições. E você tem que estar atento minuciosamente a cada uma dessas informações. Recomendo estudar as propriedades da potência, as propriedades da raiz e rever a nossa aula de equação exponencial. Sem esses pré-requisitos, entender tudo isso que nós falamos é um pouco mais complexo. Mas você vai conseguir. Beleza? Que Deus te abençoe e continue te dando força para você estudar cada vez mais. Nós temos certeza que a vitória, ela vem com muito sacrifício, não é fácil, a concorrência é grande, mas você é capaz. Nós acreditamos em você. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima, galera. Tchau!